Boa noite. Está começando a primeira e provavelmente a única edição do jornal John Nicholas TV. E agora vamos às notícias. De janeiro à primeira quinzena de setembro desse ano, o Pantanal teve mais de 2,9 milhões de hectares atingidos pelo fogo, segundo o Centro Nacional de Prevenção ao Combate de Incêndios Florestais, PREVE-FOGO. O número representa cerca de 19% do bioma no Brasil, conforme o Instituto SOS Pantanal. A área queimada corresponde, por exemplo, ao pouco mais de 19 vezes a capital de São Paulo. Desde o início deste ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, já foram registrados 15,4 mil focos de calor, que costumam representar incêndios, no Pantanal. É o maior número no período desde 1999, primeiro ano analisado e monitoramento que virou referência para acompanhar as queimadas no país. Isso está acontecendo devido a alguns fatores. Esses fatores são: falta de conscientização. Os incêndios que atingem o Pantanal têm causas humanas, dizem especialistas. Segundo Júlio Sampaio, do WWF, uma das principais causas atualmente são as práticas agrícolas e pecuárias, que têm o fogo como um importante recurso. O fogo que estamos vendo no Pantanal não é natural, ele poderia ser evitado. Há medidas que poderiam ser tomadas para diminuir a severidade desses incêndios. O problema é que no Pantanal existe a cultura de uso de fogo como ferramenta de trabalho entre os fazendeiros e ribeirinhos, diz Sampaio. O especialista ressalta que o uso de fogo saiu de controle no bioma, principalmente diante da seca histórica na região. Demora para agir e o pouco combate. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil consideram que os governos estaduais e federal demoram para agir em relação aos incêndios do Pantanal. Eles apontam que a região sofre com a seca e um número incomum de queimadas desde os primeiros meses do ano, mas as autoridades só demonstraram preocupação com o bioma quando os incêndios atingiram níveis alarmantes. Período extremamente seco. O ano de 2020 é considerado um dos mais secos da história recente do Pantanal, localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Nos períodos de cheia, o rio da bacia do Alto Paraguai costuma inundar milhares de hectares de bioma. Esse é o ciclo comum, mas quando a seca é severa, as coisas mudam e ficam difíceis. Entre outubro e março, a região do Pantanal, importante área úmida do planeta, teve o volume de chuva 40% menor do que a medida do mesmo período dos anos anteriores, conforme os dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O nível da água do Rio Paraguai, principal formador do Pantanal, esteve em 2,10 metros em junho, mês que costuma marcar maior marca do pico ao longo do ano. Trata-se da menor marca dos últimos 47 anos, segundo a Embrapa. A média desse período é de 5,6 metros. Pesquisadores ainda avaliam as causas da pouca quantidade de chuva no bioma desde o começo de 2020. Eles acreditam que o fato pode estar relacionado a fenômenos climáticos. Fogo subterrâneo. Uma das características do Pantanal que dificulta o combate aos incêndios é o fogo de tufa, também chamado de fogo subterrâneo, que queima sem que as pessoas percebam. Então, como podemos ver sobre as coisas faladas aqui nessa edição do jornal John Nicholas TV, o problema do fogo do Pantanal é um problema que deve ser tratado com a maior seriedade possível, porque é um problema muito grande. Isso acaba afetando muito na fauna e na flora daquele bioma. E muitos animais e a floresta em si acabam morrendo por causa disso. Essa foi uma edição do jornal John Nicholas TV. Tenha uma boa noite, use máscara e fique em casa.